Fala galera, estamos de novo aí, né, meu querido estudante de história, de arte, de filosofia, de sociologia, de geografia, as ciências humanas aplicadas, as ciências sociais, a área de linguagem, matemática, tudo. Caraca, que legal, né? A gente compartilhar o saber, a gente conversar, dialogar, trocar ideia, a gente adquirir conhecimento. Tem coisa mais importante do que isso? Tem coisa mais valiosa do que o conhecimento? Com o conhecimento você avança, você progride, você transforma, você melhora, você alcança os seus sonhos, os seus objetivos, as suas metas. Então vem comigo. Hoje a gente vai conversar um tema da filosofia, tá certo? Vamos analisar aquele que, para mim, pelo menos, e para muitos, milhares, talvez milhões, considerem o grande pensador da filosofia, da sociologia. O cara foi realmente genial nesse aspecto. Estou falando do alemão Karl Marx, tá certo? Que no século XIX revolucionou a história do pensamento com suas ideias, suas críticas ao capitalismo, suas propostas de um modelo de sociedade que fosse alternativo, que fosse diferente, que fosse mais justo. Muitos tentaram pôr em prática, muitos tentaram, ou supostamente tentaram, né, aplicar no mundo real os conceitos de Marx, mas foi em vão, não foi possível avançar por diferentes motivos, por diferentes fatores, por erros, por problemas na conjuntura, por falhas, por interpretações equivocadas, por praxis igualmente errôneas. Então, por diferentes razões no mundo concreto, a aplicação prática propriamente dita acabou deixando a desejar realmente, mas isso não invalida, na minha perspectiva, em absolutamente nada do que Marx escreveu, do que Marx idealizou, do que Marx teorizou. E eu considero muitas das coisas que ele escreveu há cerca de 150 anos atrás, infelizmente continuam atuais. Seria muito bom se isso tivesse ficado no passado. Se essas mazelas, se esses problemas, essas conjunturas negativas fosse uma coisa realmente distante da nossa vida, mas infelizmente não. Infelizmente, muito do pensamento marxiano permanece atual. Bom, então a gente vai refletir a partir de um slide aqui que eu quero compartilhar com vocês. E nesse compartilhamento, a gente exatamente apresenta os conceitos básicos que vão nortear a nossa fala. Tá legal? Então vamos aqui ampliar, ficar melhor, né? Acabou fugindo aqui, mas agora vai. Isso. Pronto. Penso eu que agora você está visualizando aí num plano superior à imagem da lâmina, no slide, e num plano inferior a minha imagem. Esse era o cara, esse era o Karl Marx, filósofo, foi doutor em filosofia, alemão, viveu no século XIX. Em, em 2018, completou 200 anos do nascimento do Marx, né? Eu, inclusive, dei um aulão num cursinho que eu participava, muito legal. Acho que eu ainda tenho aqui o arquivo, foi gravado. Depois posso até compartilhar com vocês, pedir autorização ao cursinho para poder publicar, se for do interesse de vocês, e assistir, que foi muito rico, em parceria com meu amigo, professor Edinaldo. Bom, gente, olha só, o que é que a gente trouxe aqui para apresentar a vocês o pensamento marxiano. Primeiro, ele faz parte, não é, dos chamados pensadores alemães, do idealismo alemão do século XIX, o socialismo utópico, tá? Porque nós tivemos o socialismo real aplicado no século XX principalmente, e o socialismo mais intelectual, mais utópico, mais teórico, exatamente esse conceituado pelo Marx e seus estudos, suas vertentes intelectuais, enveredaram pelo campo da economia
política. Aliás, ele é um dos grandes pensadores da economia política, tá? Ele fez críticas a Hegel, ele fez críticas aos liberais, Adam Smith, John Locke, exatamente apontando as falhas desse tipo de pensamento e enveredando por caminhos que desembocariam na concepção comunista, na concepção de uma sociedade sem classes. Perspectiva analítica. Olha só, sociedade versus indivíduo. Os valores individuais, a vantagem individual, a ganância, se sobrepujando no capitalismo ao interesse coletivo. É assim que funciona, infelizmente, né? E seus estudos, como eu já aqui apresentei para vocês, versavam principalmente sobre a crítica ao capitalismo. Aliás, o momento em que ele viveu foi um momento de muita agressividade do capitalismo, tá? As nações imperialistas partiam para a conquista da África, da Ásia, da Oceania, é o chamado imperialismo e o neocolonialismo, não é? Com práticas extremamente agressivas, praticamente uma escravização dos povos, uma exploração de mão de obra. Estávamos já próximos de fechar a segunda etapa da Revolução, de iniciar a segunda etapa da Revolução Industrial, não é? Momento em que a exploração da mão de obra, se hoje é cruel, se hoje é perversa, nesse momento era muito mais, assim, desumana, tá? É, impressionante como as jornadas de trabalho eram extensas, como o capitalismo era ainda mais destrutivo das relações humanas, do trabalho humano. Enfim, Marx estava imerso num ambiente assim absolutamente diferente do nosso, mas como eu disse, infelizmente aquilo que ele teorizou, que era para ser coisa do passado, de um passado distante, remoto, não mais existente, infelizmente permanece atual. Bom, vamos lá. Classes sociais. Representação da desigualdade social. Bom, ele diz o seguinte: se existem classes, é porque você tem desigualdade. Porque no capitalismo não é todo mundo igual. Não tem espaço para todo mundo ser rico. Não tem espaço, muito menos para ser milionário. Né? Não tem espaço nem para todo mundo ser bem de vida. Vamos colocar aqui classe média, não tem espaço. Tá? Não tem como, é impossível. Para haver capitalismo, tem que haver uma divisão da sociedade em classes, classe subalterna, classe submissa, classe elitista, não é? Hierarquicamente sobreposta. No capitalismo, é assim que se configura a divisão da sociedade. Não tem como ser diferente. Basta você imaginar o seguinte: se tem o produtor, se tem o empresário, se tem o burguês, se tem o comerciante, se tem o industrial, obviamente você tem que ter ali o funcionário, o trabalhador, o proletariado, o agricultor, a massa, aquele que bota a mão no arado mesmo para produzir, mas que não é dono nem dos instrumentos, nem das ferramentas, nem dos utensílios, nem da matéria-prima, muito menos do produto final. A única coisa que esse camarada possui, e somente possui, é a sua força de trabalho. O que ele faz com sua força de trabalho? Ele vende ou aluga, não é? E quem é que compra? Quem é que aluga? Quem é que recebe? O industrial, o burguês, o comerciante, o fazendeiro, o latifundiário, o banqueiro, o empresário industrial, como eu já disse, a burguesia, como a gente chama, os detentores dos meios de produção de riqueza. O que são meios de produção de riqueza? Bancos, terra, empresas, fábricas, indústrias, ok? Essa gente, que são poucos, compram ou alugam essa força de trabalho, que é a única coisa que o trabalhador possui, tá? Então ele vai produzir riqueza, só que não é para ele. Ele vai produzir riqueza para o dono. E em troca ele recebe um salário que mal dá para a sua subsistência. Você imagine que hoje existe o salário mínimo, obviamente, né? Mas imagine que na época de Marx não tinha isso. Mas mesmo nos tempos de hoje, o salário mínimo, o próprio nome já diz, minimamente necessário, ele tem que ser minimamente necessário para
atender e atingir pelo menos 5 grandes necessidades dos seres humanos: vestuário, alimentação, saúde, moradia, lazer. Se o salário mínimo, que já é mínimo, ele tem que atender minimamente essas 5 necessidades humanas. Se o salário mínimo não atinge isso, não é capaz de suprir isso dignamente, não é capaz de atender essas 5 necessidades, então não pode ser salário mínimo, né? É abaixo de mínimo. Se não atende minimamente às necessidades humanas. Correto. Você imagina, e a gente sabe que não dá. Aí você imagina na época do Marx que não tinha nada disso. Não é? Pense nessas questões, pense. Vá pensando aí. Veja em qual dessas duas camadas aqui você vai se encaixar. Você é um burguês ou você é um proletário? Você vende ou aluga sua força de trabalho para alguém? Ou você, ao contrário, compra, né? Ou aluga de alguém essa força de trabalho? O que é que você é dentro desse jogo? Você imagina. Aí você fala assim: ah, professor, eu me identifiquei, eu sou um proletário, então. Só que falta uma coisa na população que a gente chama de o entendimento do pertencimento de classe. Você não se vê pertencente a essa classe. Você não se enxerga assim. Até porque o burguês ele é malandro. Olha só, o burguês diz assim: não, você não é meu funcionário, você é meu colaborador. Tá? Colaborador, você é um colaborador. Exatamente essas táticas, essas sutilezas, essas nomenclaturas, esses rótulos, né, hoje bastante em voga, eles são estratégias, né, que são criadas pela grande mídia, pelo empresariado, pela burguesia, pelas elites, de tal modo a fazer com que a grande massa proletária, não é, não se enxergue como tal. É a tal consciência de classe que a gente não tem. Eu não me vejo como um explorado. Porque para o cara me explorar, eu consciente, já pensou todo mundo, todos os trabalhadores, todos os funcionários, todos os empregados? Não, não aceito isso não. Todo mundo. Não aceito ganhar só isso. Eu produzo, eu enriqueço você, com o meu trabalho, eu movimento a economia. Não aceito receber só isso. Não aceito ter só essa mínima parte, que mal dá para atender às minhas necessidades, às necessidades da minha família. Já pensou se todo mundo pensasse assim? Consciência de classe. Vamos redistribuir. Vamos reorganizar a economia, o papel de cada um, a sociedade, como é que é. Mas no capitalismo, as pessoas não se enxergam dessa forma. Porque se enxergassem, você imagine o boi que puxa o arado. Ou o burro, não estou comparando ninguém a esses animais, é só uma metáfora. Ai, quase não sai, hein? É só uma metáfora para a gente entender. Você imagina um animal de carga que não se vê como um animal de carga. Ele vai, através do chicote, através da cangaia, através do que é posto sobre ele, fazer sua tarefa ali tranquilamente. Mas se ele se enxerga um boi, se ele se enxerga como mais forte, se ele se enxerga como um ser que pode não aceitar aquilo e se virar contra o seu dono e derrotar o seu dono e eventualmente até matar o seu dono e se livrar daquela opressão. Se ele se enxerga dessa forma, o que é que ele vai fazer? Correto. Você está percebendo o que é que falta na população, o que é que falta no trabalhador, o que é que falta na classe operária, o que é que falta para as pessoas terem essa tal consciência de classe e propor. Era isso que Marx teorizava. Era sobre isso que Marx falava. Era sobre essas questões que Marx discutia e escrevia e não é? Imaginava o mundo. É muito legal, é muito curioso, é muito útil, é muito bom da gente aprender essas coisas e refletir sobre isso. Qual é o momento que você para pensar sobre isso? Nenhum. A gente nem se toca. A gente nem imagina. Isso não vai passar na Rede Globo, isso não vai passar na Record, isso não vai passar em canto nenhum. Você não vai ver isso estampado em um outdoor aí pela rua. Você só vai conhecer essas coisas numa aula de filosofia, numa aula de história. As ciências humanas estão aí exatamente para esclarecer
todas essas questões, fazer a gente pensar, fazer a gente refletir, fazer a gente conhecer coisas e ideias que a gente nem tinha conhecimento que existia. Legal? Vamos lá, vamos continuar o nosso bate-papo que está ficando bom, né? Bom, no capitalismo ele se alicerça, ele é o sistema, é o modelo de organização política e social e econômico, obviamente, né? Que regula toda a sociedade ocidental, uma parte da sociedade oriental. É praticamente um sistema hegemônico no mundo. Ele surge em fins da Idade Média e ele se consolida com a Revolução Industrial a partir de meados do século XVIII, não é? E se transformou realmente no sistema hegemônico do mundo. Ele se solidifica em um tripé, em 3 colunas: a exploração da mão de obra, a defesa da propriedade privada e a obtenção de lucro. E lucro a qualquer custo. Se para obter o lucro vai destruir o meio ambiente, foda-se o meio ambiente. O burguês pensa assim, por mais que ele diga o contrário. Se para obter lucro pessoas vão morrer, que se lasquem as pessoas. Nós vamos obter lucro. Se para obter lucro é preciso fazer uma guerra, eu me refiro à indústria bélica, à indústria armamentista. Quanto mais guerra, mais lucro para a indústria armamentista, para a indústria bélica. Veja, quanto mais doença, mais lucro para empresas de farmacêuticas, né, por exemplo, do ramo hospitalar, do ramo da saúde. Então, se para obter lucro é preciso catástrofes, é preciso, sei lá, uma guerra para a gente ganhar mais dinheiro, vamos fazer a guerra. Tá percebendo? Então, no capitalismo, é essa voracidade, é essa ferocidade, é esse tipo de pensamento, por mais que se diga o contrário. Quer ver um exemplo? Olha só. No hospital privado, por mais que tenha um banner bem bonito assim na entrada, dizendo nossa missão é salvar vidas, não sei o que. É tudo balela, cara. Se chegar alguém lá morrendo, se acabando, um doente de câncer terminal, você leva para esse hospital. Eles vão perguntar o seguinte: você tem plano privado aí de plano de saúde? Não, tenho não. Tem dinheiro? A diária aqui é R$ 2.000, só a diária. Você tem como pagar? Não, então cai fora daqui. Ah, mas eu tô morrendo. Não, vá lá para o hospital público, vá para onde você pode ser atendido aí, uma UPA, outro estabelecimento hospitalar qualquer. Aqui não. Aqui só quem tem a grana. É claro que eles não dizem isso, mas na prática é isso. Você está percebendo? Então a escola privada, a nossa missão é educar os cidadãos e levar conhecimento às pessoas, transformar o mundo melhor, etc. Tudo balela. Se você não tiver dinheiro, você não estuda lá. Se você não tiver como pagar, cai fora. Cai fora daqui. Sai. Você não tem grana para dar para gente, então voa. Claro que eles não dizem isso, mas na prática é isso. Eu acho que você está percebendo, não é? O que Marx teorizava. Tá? Então, tudo teria que ser do Estado, porque no Estado não se objetivaria necessariamente o lucro. Pode até dar lucro, mas o objetivo não é esse. E sim fornecer à sociedade e à população o atendimento necessário, seja na saúde, seja no fornecimento de água, seja na área de segurança, seja na educação, seja na área do saneamento básico, seja na área da habitação e assim por diante. Tá percebendo? Tá entendendo algumas coisas? Tá teorizando e fazendo a ligação com o mundo em que a gente vive? Tá percebendo a conectividade do pensamento de Marx com a realidade concreta da vida da gente? Eu acho que sim. Eu acho que você está fazendo esse link. Bom, a força de trabalho transformava-se em mercadoria. Ó, trabalho intelectual e o trabalho manual. E só quem ganha é aquele cara que faz o trabalho intelectual. Não é? Por quê? Porque ele teve a oportunidade de estudar. Aí você fala, tem um dos fetiches do capitalismo é a questão da meritocracia. Talvez você já tenha ouvido falar sobre essa palavra, meritocracia. Mérito quer dizer, faça por si mesmo. A ideia da meritocracia é assim, se você merece, se você faz por onde, se você se prepara, se você estuda, se você galga degraus pela sua própria capacidade, pelo seu empenho, pelo seu esforço, você é merecedor disso.
E o outro que não fez, que não estudou, que não se esforçou, que não fez por onde, então ele vai realmente passar perrengue. A ideia da meritocracia é essa. Só que eles não explicam o que eu vou dizer agora. Para haver a meritocracia justa, plena, tinha que todo mundo estar no mesmo patamar, usufruindo das mesmas condições. Não é o caso que acontece no capitalismo. Uns têm oportunidade de estudar, outros não, tem que trabalhar, estudar à noite e olhe lá se dá. Uns usufruem dos melhores professores, das melhores escolas, dos melhores cursinhos, os melhores materiais didáticos, tempo para isso. Outros não têm acesso a nada, mal têm acesso à internet, à informação. Você imagina uma corrida, né, de 100 metros, 100 metros rasos, a prova mais nobre do atletismo, tá? E você imagine que os seus competidores, eles estão largando na sua frente. Você está correndo atrás deles. Como é que você vai chegar na frente? Ou mesmo igualar a ele? Complicado demais. Para que houvesse realmente a justiça, a meritocracia, tinha que todos estar no mesmo patamar. Tinha que todos largarem para a corrida do mesmo canto, igualzinho, um do lado do outro, usufruindo ali das mesmas condições. Se não for assim, não há o que se falar em meritocracia. Porque aí não é justiça. Correto, gente? Tá entendendo? Beleza. Bom, como eu disse, o trabalho virou mercadoria. Lá na época pré-revolução industrial, quando o homem fabricava seus utensílios, suas ferramentas, aliás, o homem produzia seus bens, né, de consumo, os produtos, de forma artesanal. Então, o dono, geralmente, daquela oficina de sapatos, de roupa, ele participava de todas as etapas da produção daquele bem. Ele produzia, ele ajudava, colocava a mão na massa, ele era um empregado também, mas de si mesmo, né? Claro que tinha auxiliares, claro que tinha funcionários também para lhe auxiliar, para lhe ajudar. Mas o que é que acontece? Com a Revolução Industrial, o dono passou para o trabalho intelectual, geracional, apenas administrativo. E o trabalho manual ficou a cargo realmente dos funcionários, dos empregados, que com a linha de montagem, eles passaram a participar de apenas uma etapa da produção do trabalho. Ou ele só encaixota, ou ele só pinta, ou ele só parafusa, ou ele só embala, ou ele só martela batendo, encaixando determinada peça, ou ele só prega e assim por diante. Marx chamava isso, inclusive, de alienação do trabalho, na medida em que o trabalhador perdeu a noção do todo, de como se produz aquele bem. E ele não sabe nem quem vai consumir aquilo, porque na época manual, na época do artesanato, na época em que tudo era produzido de forma mais caseira, sem o advento da máquina, era tudo muito por encomenda. E o próprio fabricante, o próprio produtor, ele vendia os seus produtos para os seus consumidores. Com a maquinofatura, com o advento da Revolução Industrial, com a produção em série e em massa, passou a ser uma produção em larga escala. E aí se exporta esse produto, inclusive, para outras nações, outros continentes. O trabalhador tem a menor noção para onde vai aquilo, quem vai consumir aquilo. Tampouco de como o todo, como aquilo foi produzido, uma vez que ele só participa de uma etapa da produção. Repito, é um conceito marxista que se chama alienação do trabalho. Ok? Vamos lá. O trabalho adquirindo valor de troca, a exploração oculta sob a forma da mais-valia. Vamos explicar aqui para vocês o que é a mais-valia. Olha só. Digamos que um trabalhador de uma fábrica qualquer, uma fábrica de calçados, enfim, ele ganhe o equivalente a um salário mínimo, certo? Quando ele produz por mês, ou ele ajuda a produzir por mês, digamos que a produção dessa fábrica seja de 100 mil pares de calçado por mês. Quando ele produz, ou quando ele ajuda a produzir 1.000 pares de sapato, quando o dono vende esses 1.000 pares, que esse funcionário participou ativamente da produção,
o dono ele já adquiriu aí o valor necessário para custear a mão de obra. Ora, mas se com 1.000 sapatos, ou 1.000 pares, você paga o empregado e ele produz, e a fábrica produz 100.000 pares, você está entendendo o que é a mais-valia? O lucro, não é necessariamente o lucro, mas todo o montante que o empregado, que o funcionário, que o trabalhador, que o proletariado ajudou a produzir, mas que ele não fica com absolutamente nada daquilo. Porque ele ganha uma mínima parte, que é o salário mínimo. E o empregador, que é o empresário, ele consegue arrecadar esse montante suficiente para pagar esse salário mínimo com poucos pares de sapato produzidos. No que ele vende, no que ele já passa ali para o varejo, ele já adquire, né, ele, empregado, empregador, empresário, ele já adquire o necessário para pagar esse salário mínimo. E todo o restante daquela produção no mês que ele ainda vai produzir é o que Marx chamava de mais-valia. Tá legal? Depois, na outra aula, que a gente não vai ter como ver tudo hoje, eu vou falar sobre a mais-valia absoluta e a mais-valia relativa. São dois tipos, duas modalidades, uma subdivisão que a gente vai esclarecer para vocês num outro momento. Certo? Por isso eu vou passar essa parte aqui. Ó, vou falar sobre isso numa outra aula, né? E vou chegar num outro conceito marxista, essa questão do desemprego estrutural. Olha só, o desemprego estrutural, o nome estrutural vem de estrutura, portanto é uma coisa na qual você não vai conseguir mexer, porque faz parte da estrutura, não é? Olha só, presta atenção. Com o uso, porque tem dois tipos de desemprego, né, gente? Que é o desemprego conjuntural e o desemprego estrutural. Olha só, com o advento das máquinas, com mais recentemente, né, o advento da robotização, da informatização e da automatização da linha de produção, das indústrias, das fábricas, cada vez mais aquilo que era feito de maneira manual é feito agora por robôs, por mão mecânica, por um sistema automatizado e informatizado. Então, essa é uma questão estrutural, que não tem retorno, não tem mais volta. Sabe, o caixa eletrônico do banco, ele tomou o emprego de um funcionário que fazia esse trabalho antes do caixa eletrônico existir. Então você precisava movimentar um dinheiro na conta, transferir, sacar, depositar, pegar um empréstimo, pagar uma conta, né? Você não tinha como fazer isso a não ser indo ao banco presencialmente com um funcionário para te atender, para fazer isso para você. Com o advento da robotização, da automatização, da informática, dos sistemas instantâneos, a tecnologia, o avanço, a nanotecnologia, a mecatrônica, então acabou isso. Quantos postos de trabalho não foram fechados? A mecanização da agricultura, veja, tratores, colheitadeiras, forrageiras que fazem o trabalho de dezenas de pessoas. Isso eu estou citando alguns exemplos, isso é estendido a praticamente todas as áreas. Então, isso causou o quê? Desemprego na medida em que todo esse sistema que eu acabei de detalhar aqui para você vai tomando as funções, vai ocupando o lugar de pessoas que antes faziam essas funções. Está percebendo? Isso é o desemprego estrutural. Esse posto de trabalho ele não muda mais. Ele não volta, ele não retroage. Ele não vai mais ser preenchido por pessoas. É isso que a gente chama de desemprego estrutural. Enquanto que o desemprego conjuntural é momentâneo. Ele pode retornar, ele pode ser solucionado. Porque é gerado muitas vezes por uma crise, é gerado muitas vezes por uma guerra, um problema conjuntural, um problema temporário, tá? Que mais para frente pode se resolver e pode novamente gerar postos de trabalho e absorver aquela massa desempregada que estava sem fazer nada, etc. Então, o desemprego conjuntural é uma coisa e o desemprego estrutural é outra. E o que Marx mais analisava era exatamente essa questão do desemprego estrutural, que não tem mais retorno, conforme falei para vocês. Deixa eu só ver aqui o horário, pessoal, para a nossa aula não ficar também muito extensa. Eu vou. Deixa eu ver se já está no tempo aqui de eu fazer uma pausa, porque. E continuar depois,
e continuar no outro momento, exatamente para que não fique muito cansativo e a gente tenha fresquinho na nossa memória aquilo que a gente aprendeu na aula de hoje. E depois, num outro momento, a gente vai para a parte 2 dessa aula sobre os conceitos marxianos. Valeu, gente. Até a próxima. Vamos estudar, vamos ler, vamos se aprofundar no assunto que vale a pena. Tchau.